Poderia começar esse vídeo dizendo que eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu acho que eu sei, e é só por isso que eu tô gravando esse vídeo agora, meia-noite e pouco. E nos últimos dias eu tenho acordado de madrugada. Eu ainda tenho a mania de pegar o celular quando eu acordo, e 2 madrugadas atrás eu fiz todo esse material do Sérgio Sacani que vocês viram. Há uma madrugada atrás eu comecei a escrever uma campanha de Black Friday que eu não tenho certeza se vai sair exatamente do jeito que eu escrevi. Mas hoje eu tô aqui pra talvez fazer o meu manifesto. Aí essa madrugada eu dormi às 10 porque eu tô acordando de madrugada e nem tô voltando a dormir. Isso pra mim é bizarro, porque virar madrugadas assim seguidas geralmente me deixa acabado no dia seguinte e eu tô acordando melhor. O dia nasce, eu tô melhor do que antes. Eu tenho ainda algumas missões de marketing a cumprir, mas tem uma peça que tem feito toda a diferença. E essa peça se chama Super-Homem. Eu fiz uma extração, quer dizer, eu já tinha feito extração de dente, agora eu tô fazendo um enxerto para poder colocar os dentes de volta. E tudo coincidência, tá, gente? Tudo que eu tô contando para vocês é coincidência. Segunda-feira eu tive um repouso forçado. No meio de tanta coisa que eu tinha para fazer, era recomendação médica, dentária, odontológica, não poder fazer nada. Eu tinha que nem ficar respondendo o celular, porque isso geraria algum tipo de estresse, alguma coisa assim. Eu tinha que deitar e ficar assistindo coisas. Mais uma coincidência. Por coincidência, eu tinha visto algum tempo atrás que tinha saído o filme do Superman na HBO Max. E eu vi algumas críticas positivas, algumas críticas negativas, e tinha ficado com alguma vontade de assistir, porém não vontade suficiente de deixar de fazer o que eu tô fazendo. Eu gosto muito de assistir esportes, ou também tenho bastante trabalho a fazer e tal. E eu ando meio sem paciência pra ver filmes, assim. Então assisti com calma, uma pregação, outra pregação e tal, mas aí alguma coisa me fez querer assistir esse filme. Aí eu fico pensando, vai parecer muito místico e tal. Cara, acabou, irmão. Acabou isso. A minha sensação... Por que eu tô aqui gravando isso agora? Porque eu tava ali deitado, eu acordei e eu continuei escrevendo esse manifesto que seria diferente de qualquer coisa, essa campanha que seria diferente de qualquer coisa. Eu não sei se essa campanha vai sair do jeito que eu tô pensando. Mas aí eu comecei a montar um monte de peça de quebra-cabeça que eu vou tentar montar nesse vídeo aqui. Eu nem fiz questão de montar num roteiro antes para fazer sentido. E eu não ia acordar agora. Eu tenho coisa para fazer amanhã, mas eu brinco que eu ando ouvindo vozes, né? E essa voz começou a falar, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. E a verdade é que eu engoli muito tempo. Engoli. Parecia que tinha uma coisa aqui na garganta, eu engolindo por um monte de coisa, mas que no final das contas era orgulho. Orgulho de ser confundido com alguém que quer se promover. Orgulho de ser julgado pelos outros. Orgulho de ser apontado, orgulho de... Cara, era orgulho. Orgulho de ser confundido com pessoas que eu acho, que eu penso que só querem se promover, só querem ostentar. Aí eu assisti o filme. E quando eu assisti o filme, eu levei um soco. Quer dizer, mais do que um soco, eu fui completamente nocauteado. Se você não viu esse último filme do James Gunn, né, do Super-Homem, talvez você não entenda do que eu tô falando. O Iago Martins fez um vídeo de 12 minutos sobre isso. Não sei se você assistir esse vídeo e voltar aqui, você vai entender o que eu tô falando. Eu não sei se só esse vídeo você já vai entender o que eu tô falando, mas eu não tô fazendo esse vídeo pra ser entendido, eu não tô fazendo esse vídeo pra ser compreendido, eu tô fazendo esse vídeo porque a voz mandou eu pôr pra fora e eu vou pôr pra fora do melhor jeito. Eu cansei. No filme do Superman, o que mais me impressionou foi que a grande criptonita dele, ou o que as pessoas poderiam acreditar como criptonita dele, era acreditar nas pessoas. Sempre ver o melhor das pessoas. Ver o melhor das pessoas o tempo todo era julgado pelas pessoas como a maior fraqueza dele. E no final, a gente percebe que era a maior força dele. Ver o melhor das pessoas e acreditar no melhor das pessoas. Eu sou fruto disso.
Eu sou fruto de gente que olhou para mim e viu o melhor de mim. Minha vida inteira, pessoas olhando para mim e vendo o melhor de mim. Por exemplo, né, uma das coisas é que quando eu nasci, meus pais voltaram para a igreja. Eu nem falava ainda. Eles disseram assim que já estavam num processo de volta, um processo de encontro com Deus. A Bíblia fala que, em Romanos 9, que não tinham feito os bebês nem bem nem mal. Mas Jesus falou, eu amei Jacó. Eu sei que em algum momento vai parecer que eu sou o Jacó, que eu tô falando que eu sou o Jacó, que eu sou Moisés, que eu sou Jesus até talvez. Ou que eu sou o super-homem. Mas é dele que eu tô falando. Ele é o super-homem original. Vai parecer ingênuo, né? E é essa acusação que eles fazem pro super-homem, né? Que o super-homem é ingênuo de ficar acreditando no melhor das pessoas, né? Até lembro, né, da cena do filme Prova de Fogo, né? Onde, acho que é o filho reclamando pro pai sobre a mãe. E aí ele fala, como que eu vou amar alguém que só me rejeita, que só me culpa, que só fala mal de mim? Como que eu faço pra amar alguém assim? E aí vai abrindo a câmera, e o pai fala assim, boa pergunta. Aí vai abrindo a câmera assim e mostra a cruz. É essa a sensação. Ele deu esse exemplo. Se tem alguém que poderia olhar para todo o resto da humanidade e falar assim, esses caras não tem chance. Não tem chance para essa galera. Esse alguém era Deus, que em vez de fazer isso, como diz Filipenses 2, 5, 6 e 5 a 11, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não se agarrou à posição de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus olhar aqui para a terra e falar assim, eu vou lá, eu vou viver igual a esses caras, porque um dia esses caras vão viver igual a mim. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, porque ele desceu, um dia todo joelho se dobrará. Deus está falando, esses joelhos, essas pessoas orgulhosas, essas pessoas, todos esses joelhos um dia vão se dobrar. Jesus é Deus botando fé na humanidade. Jesus é Deus olhando aqui para baixo e falando assim, esses caras têm jeito porque eu tenho jeito. E isso para mim é o cúmulo da ingenuidade. Eu ouvi recentemente uma pessoa falando assim, né, eu não me engano com mais ninguém. Aí eu falei assim, não. Eu já tinha assistido o filme, né? Eu falei, não é isso. Confie sim, confie nas pessoas, porque Deus confiou nas pessoas, porque... E quando eu falo Deus confiou nas pessoas, eu não tô falando teologia coach, você é o ponto fraco de Deus. Eu tô querendo dizer, Deus confiou nele mesmo. Deus confia no sopro que ele vai dar. Por isso que Pedro fala, olha, alguns olham para a volta de Jesus e a julgam demorada. Julgam que ele é demorado, julgam que ele está demorando. Jesus, por que você já não veio aqui e acabou com tudo? Deus, por que você não veio aqui e já acabou com tudo, já matou todo mundo? Assim, não, ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Jesus está botando fé assim, não, todo mundo vai chegar ao arrependimento, não tem mais gente que vai chegar ao arrependimento. Quer dizer que ele vai esperar para sempre? Não, a Bíblia não diz que ele vai esperar para sempre. A Bíblia diz que um dia ele vai voltar e quem não se arrepender vai pagar o preço por isso. Mas por que ele está demorando? Por que Paulo acha que ele demorou? Por que as pessoas acham que ele demorou? Porque naquela época eles achavam que ele estava demorando e porque 2000 anos depois ele ainda não voltou e nós achamos também que ele está demorando porque ele bota fé nas pessoas, porque ele está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Mas talvez é Jesus falando pro pai, não, tem mais um, não, espera só mais um, não, esse aqui vai se arrepender. Então eu não sei se essa campanha de Black Friday vai sair exatamente do jeito que eu fiz, mas chegar ao ponto de pensar nessa campanha de Black Friday talvez seja a tempestade perfeita para esse vídeo estar saindo, para esse grito estar saindo, para esse eu cansei estar saindo, para eu levantar a bandeira do marketing punk rock, do marketing que acredita no melhor das pessoas. Eu sou resultado de um monte de super-homem que viu o meu melhor. Começou dos meus pais, depois fui alvo de várias e várias pessoas falando, cara, esse menino é especial, esse menino é diferente, puxa, esse menino vai longe. Meu pai
com 4 anos eu peço para começar a ler. Meu pai contando história da Bíblia para mim toda noite. Eu peço para minha mãe com 4 a 5 anos para que eu consiga, que eu queria aprender a ler. Ela me ensina, ela vê o melhor de mim ali, ela vê aquele menino de 4 anos, ela me ensina a ler, ela começa a ensinar as coisas ali, eu começo a aprender. Com 6, 7 anos eu sou desafiado pelos meus pais a ler a Bíblia inteira, e eles botavam fé, eles botando fé em mim lá, não, esse menino tem 6 anos, mas ele consegue ler a Bíblia inteira. Eu menti, eu pulava versículos, porque depois tinha a sessão da tarde, eu queria assistir a sessão da tarde, só que eles jamais poderiam imaginar que eu ia mentir. Eles viam o melhor de mim, e aí mais gente vendo o melhor de mim, mais gente vendo o melhor de mim, mais gente botando fé em mim. Chega no ensino médio, aí o Remilton vai lá e olha o melhor de mim e fala assim, manda lá ele fazer a prova de bolsa, o resultado que der, eu pago o resto. E ele viu o melhor de mim, e eu passei em primeiro lugar. Bom, mas um monte de gente botando fé em mim, vendo o melhor de mim. O Júlio Mulatti fez isso, a Thaís Mulatti fez isso. Eu fiz isso com outras pessoas. O Leandro Aguiar fez isso, viu o melhor de mim, falou, cara, eu preciso desse cara perto de mim. Outras pessoas lá dentro do Leandro também falando coisas boas sobre mim, enquanto falou, cara, você tem que... Até eu lembro da Cândida falar isso, cara, você tá com dor de garganta porque tem algo entalado aqui, você precisa falar tudo que tá aí. E cá estamos nós, eu falando, acho que finalmente falando tudo que eu gostaria de falar. Eu tô pondo pra fora, gente. Esse vídeo é só eu colocando pra fora. E aí todo mundo vendo o melhor de mim, e aí eu vou ter que vir agora pra 2025, quando um casal viu o melhor de mim. O Adriano Nascimento e a Isa Minatel. Nós tivemos algumas interações ali durante o meu tempo ali de mentoria Game Changers. Chegou lá pra novembro, dezembro, eu saí, do Estado da Arte, conversei com o Leandro, falei, Leandro, ó, tô sentindo que tá na minha hora de sair, acabou meu ciclo aqui e tal. E ele viu o melhor de mim, ele falou, cara, então vai em frente, irmão, você tem algo aí, vai lá. E aí nessa, o Adriano e a Isa lembraram de mim, lembraram das interações, viram o movimento que eu tava fazendo e me pediram ajuda. Depois uma Black Friday frustrada, eles, olha, tá faltando narrativa e a gente viu que você conseguiu enxergar o nosso negócio de um jeito que as pessoas não enxergavam e tal. E aí eles me contrataram, papo vai, papo vem, e em janeiro eles falaram, olha, surgiu aqui a oportunidade de você tocar aqui os nossos lançamentos, tocar a nossa campanha e tudo mais. Você toparia o desafio? Eles viram o melhor de mim. Eu não tinha track record. Eu falei pra eles, olha, estrutura eu não tenho, eu tenho contatos, eu tenho pessoas. A gente pode combinar um valor aqui e eu combino com as pessoas. E aí é isso, aí outras pessoas viram o melhor de mim. O Matheus Veloso viu o melhor de mim, a Tati viu o melhor de mim. Outras pessoas viram o melhor de mim. E agora eu vou ser justo comigo mesmo, é porque eu vejo o melhor das pessoas, sabe? Tanta gente viu o melhor de mim, ele viu o melhor em mim, que eu tenho um pouco dessa criptonita, eu tenho um pouco dessa ingenuidade, eu vejo o melhor das pessoas, assim, né? Então, talvez por muito tempo eu fui empurrado para uma humildade que me levou para um outro extremo de não confiar naquilo que eu carrego, sabe? Não confiar naquele quem eu carrego. Eu recebi palavras grandiosas, assim, grandiosas. Nana Silveira, você sabe? Você sabe as palavras grandiosas que Deus usou sua boca para falar. Cara, tanta gente. Miguel, Cezinha, Roberto Graner. Cara, tanta gente viu o melhor de mim. Marco Melo. Aí eles viram o melhor de mim. Esse casal viu o melhor em mim e falou, olha, se quiser pode tentar aqui. A gente tem um lançamento marcado aqui. Combinamos um valor, uma porcentagem lá. Com essa porcentagem eu dividi, com mais o que eu tinha ganho nas consultorias, eu consegui pagar ali o fixo do time e tal, e assumir esse risco. Quando eles me contaram toda a história, né, várias pessoas grandes já tinham passado, vários nomes que hoje eu vejo dando palestras em Mastermind, vários nomes, alguns nomes que têm Masterminds, já tinham passado lá pela equipe, e eles me contaram isso e falaram assim, ó, agora você tem uma chance. Aquilo me abalou muito. Eu comecei a ter sintomas físicos de estresse, de ansiedade, um olho pulando aqui, calor, uns calorão assim e tal, tanto que eu cheguei ao ponto de me consultar com um psiquiatra, cheguei a consultar com ele para entender, porque eu só queria entender, falei, cara, eu tô doente mesmo ou é só estresse? E aí era só estresse, era só ansiedade mesmo. E qual que era a raiz da minha ansiedade? A raiz da minha ansiedade é o que eu tô fazendo aqui. A raiz da minha ansiedade é, putz, eu tenho a chance de finalmente tocar como líder principal um projeto
Mas esse projeto é tão maior do que eu, tanta gente melhor do que eu já passou por aqui e não funcionou. Quem que sou eu agora? Corta a cena, nós estamos agora 9 meses depois, 10 meses depois de uma pregação muito significativa, que o título era Ele é uma pessoa maravilhosa, onde eu estou falando de Jesus, onde várias pessoas elogiam a minha performance e outros falam, cara, fazia tempo que eu não via Jesus desse jeito. E alguns me acusam de ser muito performático, outros enxergam que eu sou ponte para algo maior e eu não tenho muito o que fazer. Depois dessa pregação, por uma série de coincidências, eu e Adriano estamos sentados à mesa e eu estou confessando algumas coisas para ele, né? Tô abrindo o jogo para ele de algumas coisas, e aí eu falei isso para ele. Falei, cara, em janeiro eu comecei a ter síndrome de ansiedade, não sei o que. Ele falou, por quê, cara? Eu falei, cara, porque eu via e tinha tanta gente melhor do que eu, maior que eu. Aí eu sei que eu falei mais alguma coisa, ele falou assim, cara, só uma coisa, quem que você tá falando que era melhor que você? Eu falei, cara, esses grandes aí que já passaram e tal. Aí ele falou, desculpa, irmão, eles não são melhores que você. Não faz sentido isso que você tá falando. E sim, eles estão no melhor ano de resultados. É o ano recorde deles de resultados. E aí não sou só eu, tá, gente? Sou eu, a Tati que entrou lá comigo, todo mundo que passou pelo time aí acreditando no melhor do projeto e tal. E em especial o Matheus Veloso, que vê o melhor de mim o tempo todo. Que eu sei que ele... que eu estresso ele, né, com o meu ritmo das coisas, com a minha velocidade das coisas, e ele é muito rápido. E talvez as pessoas olhem ele e achem ele rápido demais. Eu acho ele a velocidade perfeita pra mim. E aí, por causa disso, estamos tendo ali o melhor ano de faturamento. E ele falou isso, falou, cara, não faz sentido não. Você é melhor que eles. E aquilo foi meio que um baque assim pra mim, eu não tô acostumado, sabe? Porque muita gente vê o melhor de mim, mas muita gente tem medo de eu ser bom, medo do meu talento de palco, medo do meu talento de comunicação e de que isso vai gerar um orgulho exagerado em mim. E eles têm razão de ter esse medo. Eu tenho esse medo. Mas tem alguém que não tem. Tem alguém que teve coragem de me colocar dom de comunicação, teve gente que teve coragem de me colocar uma inteligência acima da média, teve gente que teve coragem, gente. Teve gente que teve coragem. Esse cara teve coragem. E essa pessoa que teve coragem, inclusive, morreu por mim. Inclusive, tá dentro de mim. E ele é o cara mais humilde que eu conheço. Então, hoje eu boto fé na minha humildade. Por quê? Porque eu boto fé na humildade dele. Eu sei que se daqui a pouco eu tiver 1 milhão de pessoas me aplaudindo, eu corro o risco de ficar orgulhoso? Com certeza. Mas eu corro o risco de ficar humilde também. E aí esse projeto começa a crescer, as coisas começam a se desenvolver. Só que a Isa é meio super-homem. A Isa é completamente super-homem. A Isa Minatel, ela vê o melhor das pessoas. Só que é difícil acreditar no melhor das pessoas, mesmo para alguém que está acostumado a fazer isso. Então, uma das coisas que mais me ensinaram é, gente, por mais altruísta que alguém seja, ele tem um ego lá dentro que ele está pensando em ganho próprio. Não sei se alguém me ensinou isso ou eu cheguei a essa conclusão. Então, quando você vai fazer uma campanha de marketing, fale o que ele tem que ganhar. Fale o que ele tem a ganhar. Mostre para ele a vida que ele vai ter. Mostre para ele quais são os ganhos para ele. Se ele não entender que é melhor para ele, ele não se movimenta, ele não faz. Aí as evidências provam o contrário. Quando o Leandro Aguiar lá lançou o Barulho dos Bons, baseado lá no Martin Luther King, né? Quando o Martin Luther King falou isso, eu tenho um sonho. Cara, você vê os grandes movimentos da história foram movimentos altruístas. Foram movimentos que alguém falou, ó, enquanto tá todo mundo pensando em si, vamos pensar nos outros. E as pessoas abraçaram. Alguns sinceros, alguns insinceros, mas a grande mensagem sempre foi, vamos fazer algo pelo mundo. Isso sempre colou, gente. Isso sempre foi. Ideias que colam? Essa ideia sempre colou. Por que essa ideia sempre colou? E aí a Isa, eu copywriter da Isa ali, eu estrategista da Isa, e ela falando, olha, foque no movimento, nós temos um movimento, infância com paciência, a gente quer mudar o Brasil através da infância, ensinando para as pessoas a disciplina do equilíbrio, uma metodologia que vai ajudar eles a cuidar da infância, e aí nós vamos mudar o Brasil com isso. E aí ela sempre puxando isso, olha, não, mas precisamos mostrar o que elas vão ganhar com isso. A gente sempre cai nessa, não, precisamos mostrar o que elas vão ganhar por isso e tal. Até que, recentemente, a gente está com um evento presencial com
ingressos abertos, e ela falando, olha, foquem no movimento. E aí a gente, não, porque as pessoas são egoístas e tal. Cara, quem falou que as pessoas são egoístas? Só eu que sou altruísta? Porque eu acredito que eu me movo por propósitos, e eu falo isso, cara, eu me movo por propósitos, a minha questão não é dinheiro e tal, tal, tal. Aí eu falo assim, não, eu sou único. Aí eu que tô sendo egoísta. Aí eu que tô sendo orgulhoso. Esse é orgulho meu. Orgulho meu achar que eu sou a última bolacha do pacote, o último altruísta. O super-homem original não fez isso. Cara, eu acredito nesses casos, eu acredito que eu vou morrer lá, eu acredito que vai ter gente que vai abraçar a causa, eu acredito que tem gente que vai morrer por mim. Eu vou morrer por eles porque eu acredito que vai ter gente que morrer por mim. E tem gente que morreu por ele. E não é que teve? E não é que ainda tem? Não é que ainda tem gente dando a vida por ele? Aí, cara, por muito tempo, muita coisa que ela foi falando, e aí mais uma vez, começamos a falar mais de movimento, as pessoas começaram a comprar mais o evento. E agora a minha luta vai ser convencer todo mundo que isso funciona. Que se a gente fizer um marketing altruísta, se a gente falar para as pessoas que você tem total condição de pagar o preço para mudar você mesmo, para que o mundo mude. Essa é a grande mensagem da Black Friday que eu estou propondo, né? Mas, e por que eu estou chamando de marketing punk rock, né? Inclusive é o título da live do Iago Martins falando sobre isso, né? O verdadeiro punk rock. Porque é uma discussão do super-homem com a Lois Lane, né? E a Lois Lane fala que ela é punk rock, não sei o que, tal. Ah, você não é punk rock, você é romântico, você é pop, não sei o que, tal. Você sempre vê o melhor das pessoas. E eu não lembro se é ela ou se é ele, e fala assim, talvez isso seja o mais punk rock de todos. Acreditar nas pessoas desse jeito, nesse nível, é a coisa mais punk rock de todas. Então, se todo mundo tá fala que para fazer marketing, para dar certo, para campanha de marketing, é você falar que a pessoa vai mudar, eu tô a fim de apostar ao contrário. Quando o líder do movimento acredita no melhor das pessoas, as pessoas devolvem o melhor. A Isa acredita que se eu falar para um profissional da saúde que se ele pagar muito, ele vai ajudar mais famílias, ele paga. A Isa acredita que se eu falar que nós juntos vamos mudar o Brasil através da infância, as pessoas vão pagar. Ela acredita. Esse é o meu manifesto. Eu vou fazer marketing punk rock. Eu vou acreditar no melhor das pessoas. Eu vou acreditar no seu melhor. Eu vou apostar mais no que os outros têm a ganhar do que eu tenho a ganhar. Eu vou apostar mais em gente que quer fazer os outros ganhar mais do que ele ganhar. Eu vou falar, ó, se você seguir minha metodologia, o mundo vai ganhar. Esse livro aqui, depois da Bíblia, um dos 2 melhores livros da minha vida, o título é muito ruim. Ele é Chega de Regras em português, mas em inglês ele é O Desligar da Pressão. Qual é a maior pressão da nossa vida? É querer algo além de Deus, querer algo além de Jesus. O Senhor conquista em mim esse amor a Ele acima de todas as coisas. Tudo vira tanto faz. Se assistirem meu vídeo, tanto faz. Se não assistirem meu vídeo, tanto faz. Se gostarem do que eu tô falando, tanto faz. Se não gostarem, tanto faz. Se acharem que eu tô tentando me promover, tanto faz. Se não acharem que eu tô tentando me promover, tanto faz. Isso me dá liberdade de pôr pra fora um vídeo como esse. E aí, quando isso acontece, a pressão, aí eu coloco pra fora. Quando eu não me importo com os outros, eu coloco pra fora. Independente se vão me julgar. Esse é o maior ato de amor. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Jesus não se importou de ser julgado. Jesus não se importou de ser acusado de nada. Ele foi acusado de ostentar ser filho de Deus. Ele foi acusado de fingir a sua bondade em nome de um benefício próprio. Ele foi acusado de tudo isso. Mas para ele, tanto faz. Se o Pai me aplaude, tá bom. Tanto que o maior sofrimento de Jesus é quando ele chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento que o Pai se afasta, que o Pai tira a mão e que o Pai deixa todo o pecado do mundo ser julgado ali. Aquela hora quando ele chama Pai de Deus, doeu. Pra gente poder chamar Deus de Pai. Então eu tô confiando no meu Pai. Eu vou fazer essa aposta alta.
de fazer marketing punk rock, de fazer marketing que confia nas pessoas, de confiar nas pessoas que estão do meu lado. Eu vou salvar todo mundo? Não, eu não sou salvador da pátria. Ele é. E agora nós temos a chance de, sabendo que somos filhos de Deus, virar o jogo. Se esse vídeo vai mudar o mundo, não sei. Se eu vou ser uma peça importante para mudar o mundo, não sei. Mas eu tô a fim de apostar. E a pergunta é: você vem? Eu não sei se eu vou voltar a dormir, tá? Ou se eu vou trabalhar, ou se eu vou fazer, mas... Aí, editor, você vai ver se isso aqui vai ser cena pós-créditos ou não, tá bom? Mas eu quero dizer que a sensação é de paz. Botei pra fora. Botei pra fora aquilo que precisava ficar pra ser botado pra fora. Tá bom? Se você ficou até aqui, obrigado por me ouvir, tá bom? Foi importante pra mim. Seria muita incoerência falar pra você deixar um comentário ou me responder algo do direct. Aí se algo mexer com você, puxa a conversa comigo. Estamos só começando. Ah, eu esqueci. Não foi nenhum detalhe importante, porque não é um detalhe. Eu sou pai da Eloá. Eu fechei aqui o vídeo e eu vi a foto dela, que é o meu papel de parede, né? Ela me faz ver o melhor das pessoas. Ela vê o melhor das pessoas. Filha, você é melhor que eu. Se algumas pessoas falam do seu pai que impactou a vida delas, eles não viram você ainda. Você é melhor que eu, tá? Obrigado por me fazer alguém melhor. Tá bom? Tchau.